Eu gostaria de gravar esse vídeo para falar sobre um tema que é pouco falado, que é sobre autoestima de quem é cristão. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu era mais jovem, eu não me importava tanto com a minha aparência. E isso não tem tantos anos assim, hoje eu tenho 31. E eu passei a me importar mais com a forma como as pessoas me viam fisicamente, não por conta de padrões de beleza que o mundo impõe, mas porque eu entendi que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que quando uma pessoa olha para nós, ela tem que ver o reino de Deus, a sua grandeza, a sua riqueza. Quando uma pessoa olha para nós, ela tem que sentir vontade de querer o que nós temos. E o que nós temos? Nós temos Jesus nas nossas vidas. E aonde Jesus e onde Jesus está, não há sujeira, não há falta de banho, não há preguiça, não há falta de vontade de cuidar de si mesmo, não há irresponsabilidade. Quando Jesus está na casa que somos nós nos tornamos como a mulher de Provérbios. Uma mulher ativa, uma mulher que negociava, que comprava, uma mulher que cuidava da casa, uma mulher que cuidava do marido, dos filhos. Nada dela era bagunçado, nada dela era de pernas para o ar. Eu creio que era uma mulher que cuidava de si, que cuidava de sua aparência, porque muitas pessoas acreditam que para ser cristãos, você não precisa mais se arrumar, você não precisa passar um batom, você não precisa arrumar o seu cabelo, você não precisa mais cheirar bem, você não precisa mais nem tomar banho. Eu sei que é forte isso que eu estou falando, mas a imagem que as pessoas transmitem muitas vezes do cristianismo é uma imagem de desleixo com a sua própria aparência, com o seu próprio eu, com a sua própria família. Ah, porque eu estou na igreja o dia todo, estou servindo ao Senhor. Sim, mas Ele te deu uma família para que você pudesse cuidar. Deus não é babá. Ele é pai. Então, quando Ele te deu a família, Ele deu para você cuidar. É para você cuidar. Em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, a obra de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Mas em segundo lugar, a obra de Deus, se for em relação à sua família. A sua família tem que vir em primeiro lugar do que a obra. Deus em primeiro lugar, mas a obra em segundo, para que a sua família venha em primeiro, porque a família também é um projeto de Deus. Às vezes a pessoa pensa, mas eu estou na igreja fazendo a obra de Deus. Ora, mas quando você está na tua casa fazendo a tua comida, você também está fazendo a obra de Deus. Quando você está sentada conversando com teu filho, você também está fazendo a obra de Deus. Quando você está chamando a atenção da tua filha, que precisa que alguém chame a atenção dela, porque ela está indisciplinada, você também está fazendo a obra de Deus. Porque aquele que cuida dos outros, mas não cuida dos seus, o que a casa dele vai virar? Por que vemos tantos filhos de cristãos que vão para o mau caminho? Porque o cristão está preocupado em cantar para Jesus, em orar para Jesus, em pregar para Jesus, mas ele não está preocupado em cuidar da sua própria casa. Vemos o que aconteceu com Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele não vigiou com o que estava acontecendo dentro de sua própria casa, que Aminon estava desejando a própria irmã. Para quem não conhece essa história, é só ler a história de Davi. Então Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, dizem, né, que ele era segundo o coração de Deus, e a gente lê na história dele como ele era um guerreiro, como ele vencia todas as batalhas, só que quando se tratou da casa dele, ele perdeu a batalha. E por que ele perdeu? Porque ele não estava atento às necessidades dos seus filhos, ele não estava atento ao que acontecia com a sua família. Então isso muitas vezes é para você acordar
e entender que em primeiro lugar tem que estar a sua família, em segundo lugar, a igreja. Eu sei que muitos filhos sentem saudade da mãe, porque ela passa o dia todo na igreja. Se tiver 3, 4 cultos, ela vai em todos. Vá em um e passa o resto do dia na tua casa. Senta, vai assistir um filme com teu filho. Não é pecado ver um filme. Não é pecado você usar uma pintura no rosto. Porque muitas vezes dizem que a pintura tem a ver com Jezabel. O que tem a ver com Jezabel? Nada a ver. A pintura no rosto é uma questão cultural. Há países que até homens usam maquiagem. Isso é cultural, não tem nada a ver com Jezabel. Aprende a ler a Bíblia, para de ir nessa onda de youtubers cristãos que ficam falando mal de pintura e quando você vê os próximos vídeos eles estão com batom vermelho. Uma vez eu vi um vídeo de uma menina cristã falando contra usar maquiagem, só que ela estava com o nariz brilhando. Aí para poder, dava para ver que estava maquiado o nariz, estava tão maquiado, estava brilhando. Aí ela, para se justificar, para não ficar tão feio, ela falou assim: ah, mas eu só uso maquiagem corretiva. Como se a corretiva pudesse e a que pinta não pudesse. Ora, o nariz dela estava brilhando, não é natural o nariz de uma pessoa ficar brilhando. Então por que ela podia usar a corretiva e você não podia usar a maquiagem que você quer? Então hoje em dia há muito isso de o youtuber cristão decide como você vai viver a sua vida. Pessoas que são incompetentes, não têm autonomia para poder viver, para poder arrumar uma namorada, para poder se casar, para poder se divorciar. O youtuber cristão tem que avisar para eles: olha, agora pode, agora não pode, agora Jesus quer, agora Jesus não quer. Só que Deus deixou a palavra dele, vai se orientar pela palavra, vai ler a Bíblia. Na Bíblia está escrito que pode e que não pode. Às vezes o cara tá todo errado, tá querendo te ensinar como viver sua vida. E acredite, ele nem segue aquilo que ele te ensina. A pessoa vai falar, não use, a pessoa fala, ah, porque eu não tô falando pra ninguém deixar de usar maquiagem. Claro, nem pode, o nariz estava brilhando de tanta maquiagem. Vamos parar de hipocrisia também. Para de deixar youtuber mandar na tua vida. Você nem conhece essas pessoas, você nem sabe se elas vivem de acordo com o que estão te ensinando. Eu não ia fazer vídeo falando dessa maneira, só que é necessário, porque a gente percebe que as pessoas estão se perdendo depois que teve a internet. Eu hoje fui numa igreja, na consagração, eu estava com muita preguiça de ir, mas não deixei a preguiça me vencer. Eu quase deixei, porque muitas vezes eu sinto vontade de ficar em casa dormindo, porque estava muito frio hoje de manhã. Mas eu fui, chegando lá, teve uma senhora que pregou maravilhosamente bem, ela falou assim, olha, a internet é ótima se for usada para o bem, mas ela também pode ser usada para o mal. Mas se ela for usada para o bem, ela é ótima. Então, tudo aquilo que você tem vai ser bom dependendo do uso que você fizer. É isso, gente. É só uma reflexão e até o próximo vídeo.